E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é dia de vídeo novo no canal. As minhas redes sociais passando aqui para que vocês possam me seguir e adicionar, sempre lembrando vocês, que vocês me lembrem que vocês estão vindo aqui, para que eu possa seguir de volta e aceitar vocês nas redes sociais. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito importante, sobre os dízimos e ofertas. Acho que na quarta-feira passada, se eu não me engano, eu falei sobre ser fiel no pouco. Eu citei somente um pouquinho sobre os dízimos e ofertas, e as pessoas falaram, me fala sobre um pouco mais sobre o dízimo. Eu vou falar para vocês, onde dízimo não é somente baseado no velho. Pessoas que pegam que o Velho Testamento é para Israel e o Novo Testamento é para a igreja, está totalmente errado. Os dois se completam. Você que somente acredita que o Novo é para a igreja, você tem que descartar o Velho Testamento inteiro. Então, Salmo 23 não é mais válido para você, Salmo 91 não é mais válido para você, Salmo 100, Salmo 150, Salmo 1, Salmo 42, verso 5, não é válido para você, porque o Velho Testamento é somente para Israel. Não serve para você que o Senhor é teu pastor, nada faltará. Não é bíblico para você que, porque me abates a minha alma, espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Não é bíblico para você, pois está no Velho Testamento. E eu vou mostrar para vocês que sim, o dízimo é contido no Novo Testamento e que ele é uma doutrina que é seguida até os dias de hoje, os dias atuais, onde é primícia o dízimo, primícia, né, a prioridade, primeira coisa, você recebeu, não é o que sobra, é a primeira coisa que você tem que tirar, é o dízimo, e você não paga dízimo, você devolve. Eu vejo muitos irmãos dizendo, eu vou pagar meu dízimo, você não paga, porque já é de Deus, você vai pagar o que é de Deus? Não tem como, você recebe o que é de Deus e devolve uma porcentagem para Deus. E lembrando, dízimo não enriquece pastor. Os dízimos, quando a gente vê no Antigo Testamento, onde é muito citado, que eu vou explicar isso para vocês, eles ajudavam o quê? Os sacerdotes. Ajudavam o quê? Para enriquecer? Não, ajudavam nas necessidades. Ajudavam as viúvas, os órfãos, os necessitados, ajudavam os pobres, ajudava na necessidade que as pessoas passavam, assim como é hoje. O irmão ali está passando necessidade, pega o dízimo, vamos fazer uma cesta básica. Aquele irmão tem que pagar uma luz e vai cortar amanhã, não tem como, pega o dízimo, leva lá, ajuda ele. Vamos arrumar algumas coisinhas aqui na igreja, tem que tirar aquilo, mudar aquilo, renovar aquilo. Pega o dízimo dos irmãos, vamos fazer isso na casa do Senhor. Olha, estão precisando levantar uma igreja maior. Pega o dízimo, ajuda a obra do Senhor. O dízimo é para a obra do Senhor, não é para enriquecer pastor, ok? Vamos lá. Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 10 vai citar sobre o dízimo, porém é sobre Abraão e Melquisedeque. Aí você pode estar pensando, mas é uma citação do novo, mas lembrando o velho. A gente vai perceber que a dúvida das pessoas não é o dízimo no Velho Testamento, mas sim no Novo. A gente vê desde Gênesis, aí de Abraão, dando seu dízimo para Melquisedeque, desde Gênesis até Malaquias, o tão famoso Malaquias 3, 8 a 10, que diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, tal, aonde vocês me roubam, sobre os dízimos e ofertas, Malaquias 3. Então, de Gênesis a Malaquias é citado sobre o dízimo. Então, de Gênesis a Malaquias, do começo ao fim do Antigo Testamento, não há nenhuma dúvida que o dízimo é ensino, doutrina bíblica que serve nos nossos dias. Não há nenhuma dúvida que é bíblico no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, sobre o dízimo. Gênesis, o primeiro livro, já começa com dízimo e termina em Malaquias. Do começo ao fim do Antigo Testamento tem a doutrina do dízimo. Aí você pode se perguntar, mas é no Antigo e eu quero no Novo. Existem pessoas desse tipo que querem base, fala no Velho, tem que falar no Novo, tal, e aquela coisa. Eu vou mostrar para vocês que tem sim no Novo. No Antigo Testamento, Malaquias 3, 8 a 11, eu falei até o 10, mas até ao 11 fala no Antigo Testamento. Assim como Levíticos vai falar, assim como Gênesis vai falar, assim como todo o Velho Testamento fala sobre o dízimo. A 10ª parte, 10% de tudo aquilo que você recebe. Dizem que o dízimo é no Antigo Testamento, porém é o último livro. Malaquias é o último livro, o último profeta usado por Deus. Ele diz o quê? Eles traziam um dízimo, eles trouxeram um dízimo. E termina assim, não, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O último profeta a ser usado por Deus no Antigo Testamento, porque depois do Malaquias a Mateus, dá uns 400 anos de silêncio do intertestamentário entre os dois testamentos. Esses 400 anos Deus não usa nenhum profeta, Deus não usa mais ninguém, e fica-se um silêncio. Mas termina como? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Por quê? Porque quando alguém da era do Novo Testamento vai ler o quê? Trazei.
Não é traziam, não é trouxeram, é trazei. Então esse trazei dá o quê? Algo presente. É trazei, é uma ordem. Então a gente vê em Mateus 23, Jesus dizendo sobre o dízimo. Está aí no Novo Testamento sobre o dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus confirma isso. É uma ordem. E agora puxando, né, eu já citei que no Antigo Testamento não tem nenhuma dúvida, se houver, comenta, mas aqui no vídeo eu já citei para vocês, no Antigo Testamento não há nenhuma dúvida sobre dízimo. Mas e no Novo? Isso é no Antigo Testamento. E agora eu digo para vocês, você que é estudado, que você gosta de querer buscar um pouco mais da Bíblia, você vai perceber que Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, assim como Gênesis também não foi o primeiro livro escrito do Velho Testamento. O primeiro livro escrito da Bíblia toda foi escrito por Jó, e muitos dizem que foi escrito por Moisés. Eu posso confirmar isso? Não. Na minha Bíblia diz que é um autor desconhecido, mas o primeiro livro da Bíblia é escrito é Jó, não é Gênesis. Assim como também do Novo Testamento não é Mateus, e sim Gálatas. Do Novo Testamento, o primeiro livro escrito é Gálatas. A gente vai ver na igreja primitiva, livro de Atos, você que estuda, você que gosta de ver, quer entender, quer buscar Atos. Já que não existia evangelhos, não existia Mateus, Marcos, Lucas, João, não existia as epístolas de Gálatas, escrito por Paulo, as 3 epístolas que Paulo escreveu, né, no Novo Testamento, eles ensinavam o quê? Já que não tinha nenhuma doutrina a ser ensinada ainda. O que eles ensinavam? O Antigo Testamento. Eles tinham os rolos do Antigo Testamento. Quando o discípulo foi pregar, 3.000 almas se renderam, depois 5.000 almas se renderam, aí totalizando neste momento 8.000, fora os outros discípulos que saíam casas em casas pregando a palavra de Deus, e todo dia Deus dando almas para a igreja. O que eles ensinavam? Se não existia ainda os outros livros escritos, o que eles ensinavam? Gênesis a Malaquias. O que Gênesis a Malaquias dizia? Trazei os dízimos, dê ofertas, dê o melhor para Deus. Tudo isso. Gênesis a Malaquias, eles ensinavam isso, não existiam outros livros ainda. Se você vê as datas em que os livros foram escritos, só 50 anos depois, meio século depois, é que Gálatas vai ser escrito. 50 anos, o que os discípulos ensinavam em Atos? Se só 50 anos depois, né, do Novo Testamento, Gálatas é escrito. O que as pessoas ensinavam? Se depois de 50 anos foi escrito. Eles eram baseados nos ensinos de Gênesis a Malaquias, era a base deles. Até então eles se baseavam no Antigo Testamento. Só então, depois de 50 anos, Paulo escreve Gálatas. Gálatas vai tratar sobre o dízimo? Não. Então o que você quer dizer que no Novo tem sobre o dízimo? Você vai perceber. Depois de meio século, 100 anos, né, um século, 50 anos, meio século, Paulo escreve a primeira epístola, que são as doutrinas e ensinos bíblicos. Paulo escreve aos Gálatas. Naquele tempo não era como hoje, que todo mundo tem a sua Bíblia, e vamos abrir a Bíblia, e todo mundo tem a sua Bíblia. Não. Lá eles pegavam os rolos, passavam de cidade em cidade, congregação a congregação, e ainda não fazendo menção do dízimo. Por quê? Porque não havia necessidade. Eles estavam bem ensinados. É igual... Conversava com meu pai nessa manhã sobre o dízimo, né? Falei, pai, eu preciso de uma ajuda sobre o dízimo para mim não forçar mais dúvidas. Meu pai dizia, quando você está no primeiro ano, você aprende a soma, a subtração, a multiplicação. No segundo ano, os professores não ensinam mais. Por quê? Porque já foi ensinado no primeiro ano. Não é necessário ensinar no segundo, porque vocês já foram ensinados. Não tem o porquê eu falar de novo. Assim é para nós. Para que falar sobre o dízimo se eles já foram ensinados? As pessoas não geravam dúvidas. Por quê? Se gerasse dúvidas, Paulo, na primeira epístola sobre doutrinas da igreja, Paulo escreveria algo sobre dízimos em Gálatas. Vocês que têm dúvidas sobre dízimos, é para dizimar, é para ofertar, para oferecer ao Senhor. Se houvesse dúvida, é claro, com certeza, obviamente, Jesus dando ali inspiração para Paulo, dizendo, Paulo, escreve aí sobre o dízimo, está tendo dúvida sobre o dízimo. Mas ele não escreveu por quê? Porque não havia dúvidas. Eles já estavam sendo ensinados nisso, não tinha dúvida nenhuma, então não tinha um porquê das pessoas, de Paulo escrever sobre isso. A gente vai ver. E quando Paulo vai dizer sobre as ofertas, 5 anos depois de Gálatas e 55 anos depois do Novo Testamento,
ele não está proibindo. A gente vai ver que ele vai escrever Coríntios. Ele não proíbe dízimo. Agora ele vai falar sobre ofertas e dízimos. Paulo vai dizer, depois de 5 anos depois que ele escreveu Gálatas, ele vai escrever Coríntios e vai dizer sobre as ofertas e sobre os dízimos. Mas ele não proíbe. Pelo contrário, ele está incentivando a contribuir. Você pode ler lá, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8. Ele não está dizendo, parem de dar dízimo. Jesus não quer mais dízimo de vocês. Não existe mais dízimo. Passou, já era. Não. Ele vai dizer, trazei com alegria, voluntariamente, vocês podem dar a oferta mesmo. Jesus vai abençoar, Deus vai abençoar, vai abrir porta. Ele não está proibindo. Quando ele diz sobre dízimos e ofertas, pois dízimo é oferta, ele não vai proibir. Ele vai dizer, dê com alegria. Dê, dizime mesmo, oferte mesmo, sem falar, Deus, mas vai faltar, não, dê com alegria. E ele vai falar sobre ofertas, mas ele não vai proibir. Porque se Jesus quisesse proibir dízimo, na Bíblia a gente iria encontrar, não dê dízimo. Porque será que Jesus não ia querer mais dízimo, mas não ia nos ensinar a não dar mais dízimos? Então, Novo Testamento não cita muito, ele cita sobre dízimos. É só você ler, você vai encontrar. Só que no Novo não cita muito sobre dízimo, por quê? Porque eles já estavam bem ensinados. Por que eles não citam mais? Porque eles já estavam sobre uma base. Eles foram bem ensinados pelos discípulos, pelos apóstolos, por Jesus, por todos que Jesus levantava. Não precisava criar essa situação sobre o dízimo, porque não era dúvida. Não precisava reescrever algo que já era ensinado, que eles já tinham aprendido. De todas as escritas que eu citei de Paulo, que são 3 epístolas, e fosse o contrário, ele teria escrito algo a respeito, ou se alguém fosse contra, alguém chegasse contra Paulo, dízimo é certo? Aí chegou outro, dízimo é certo, Paulo? Paulo, é sobre o dízimo. Ele escreveria uma carta para alguma igreja de alguma cidade falando sobre o dízimo, isso, isso, isso e isso. Alguns irmãos estão dizendo isso e isso sobre o dízimo, mas a gente não encontra dúvidas de irmãos sobre o dízimo. A dificuldade não é naquele tempo entender sobre o dízimo. A dificuldade é hoje das pessoas entenderem sobre o dízimo. Tem pensamentos errados sobre dízimos e também como ofertas. E para finalizar, em Atos 15, ainda dizendo sobre a igreja primitiva, é feito a primeira assembleia, a primeira reunião que todos os irmãos da igreja se reúnem para discutir alguns assuntos. Por quê? Porque estava havendo discórdia entre judeus e gentios. Aí você vai perguntar, eles citaram sobre o dízimo? Nessa assembleia não citaram sobre o dízimo. Por quê? Porque a discórdia, os confrontos entre judeus e gentios não eram sobre dízimo. Por quê? Porque eles já estavam ensinados, não era dúvida. Você vai ler lá em Atos 15 sobre coisas que no final eles estabeleceram que é uma coisa para os judeus e também é para os gentios. Não serve só para esse, ou só para esse. Serve para os dois. E não entra dízimo. Por quê? Porque não era dúvida. Eles já estavam ensinados. É isso que eu quero que vocês entendam. Eles pregavam a base de Atos, a igreja primitiva, pregava de Gênesis a Malaquias. O que estava escrito de Gênesis a Malaquias? Dizime, oferte. Aí depois que o Novo Testamento inteiro é escrito, ele não dá muita questão sobre isso, porque não era necessário. Não tem como eu te ensinar algo que você já sabe. Não tem como eu lembrar você algo que você já sabe. Se de repente você já esqueceu, eu tenho que lembrar você. Se você não entendeu, você não foi ensinado, eu tenho que ensinar você. Não foi necessário no Novo ser escrito, por quê? Porque não se fez necessário. E o dízimo não é citado, porque não era problema. Eles estavam bem ensinados. E pelo fato do Novo Testamento não citar muito sobre o dízimo, não é porque silenciaram, é porque não havia o porquê de estarem bem instruídos. Esse, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido o porquê do Novo Testamento não ter muita citação. Ele tem, só não é muito citado sobre o dízimo. Se você gostou, deixe o seu like, comente, favorite, se inscreva no canal, isso ajuda bastante o crescimento do canal. Se você não tem conta, aqui embaixo tem uma conta no Facebook, que lá você pode curtir, compartilhar e fazer também o canal crescer. Espero que vocês tenham entendido, se não, comentem, pessoal, quero responder todas as dúvidas. Esse é, pessoal, tchau, fui e valeu!